E aí, hoje a gente vai entrar de cabeça em um dos discursos de despedida mais impactantes já registrados. É uma história sobre o último grande desafio de um líder, como é que se faz um legado durar mais do que a própria vida. Pois é, essa é a grande questão, né? Como se garante que os valores, as promessas de uma geração realmente passem para a próxima? É um desafio que todo mundo enfrenta, e a história de hoje dá uma perspectiva fascinante sobre isso. Então, tenta imaginar a cena. O grande herói, Josué, já bem velhinho, reúne a nação inteira que ele liderou até a Terra Prometida. É o último discurso dele, o mais importante. Dá para sentir a tensão no ar. O futuro de todo um povo está em jogo naquele momento. A história começa com o alicerce, a fundação. E o local que Josué escolhe não é um lugar qualquer. Ele junta todas as tribos de Israel em Siquém, um lugar com peso histórico, olha, gigantesco. A escolha de Siquém, gente, foi totalmente pensada. Cada camada de memória da nação estava ali, naquele lugar. Era onde Deus tinha prometido a terra para Abraão, onde Jacó tinha se livrado de ídolos. Era como se a própria terra fosse testemunha do que estava prestes a acontecer. Para a gente entender a estrutura do discurso do Josué, é preciso conhecer um tipo de acordo muito comum naquela época, o Tratado de Suzerania. A ideia é a seguinte: um rei superpoderoso, o suzerano, apresenta os termos da relação dele com seu povo, os vassalos. É um modelo de aliança. Então Josué começa a relembrar a história. Mas não é uma aula de história chata. É Deus falando pela boca de Josué, apresentando as provas da sua fidelidade ao longo dos séculos. A mensagem é bem clara. Eu cumpri a minha parte do acordo, sempre. E essa citação aqui, olha, ela resume tudo de um jeito brilhante. O lado de Deus no acordo. A promessa não era só sobre vencer batalhas. Era sobre ter um lar, ter provisão, ter um futuro que eles não conseguiriam sozinhos. O presente foi completo e essa era a base em que o legado deveria ser construído. E é exatamente aqui que a coisa muda de tom. A retrospectiva histórica acaba e se transforma num desafio direto, impossível de minorar. Chegamos ao coração do discurso, a hora da verdade para a nação inteira. Josué coloca as cartas na mesa sem rodeios. 3 opções: servir aos deuses do passado, lá da terra dos seus antepassados, servir aos deuses da nova terra onde eles estavam morando, ou servir ao Deus que os trouxe até ali. A escolha que eles fizessem iria definir todo o futuro. Então, antes que qualquer um pudesse responder, Josué solta essa declaração icônica. Essa frase é a âncora de todo o capítulo. Não é uma ordem, é uma declaração poderosa de convicção pessoal. É o líder dando o exemplo. A reação do povo é imediata, super entusiasmada. Eles lembram da libertação do Egito, declaram lealdade. Parece que está tudo resolvido, né? Final feliz. Mas o Josué ainda não acabou. E aqui vem a reviravolta, um verdadeiro balde de água fria. Josué desafia o compromisso deles. Ele não está tentando desanimar o povo, mas sim forçá-los a encarar a seriedade do que eles estavam prometendo. É como se ele perguntasse: vocês entendem mesmo o peso dessa promessa? E isso nos leva ao ato final, onde a promessa precisa ser transformada em algo concreto, algo que possa ser passado adiante. É a hora em que as palavras se tornam um pacto de verdade. Mesmo com o aviso super duro de Josué, o povo não recua. Pelo contrário, eles insistem. Esse diálogo, essa troca de palavras, mostra que eles estão dobrando a aposta, confirmando a escolha com total consciência do que estava em jogo. E eles não dizem isso só uma vez. Foram 3 vezes. Na cultura daquela época, essa repetição era uma forma de tornar um juramento oficial, com força de lei. Foi uma decisão nacional, pensada e confirmada. Não tinha mais volta. Agora sim, satisfeito com a resposta do povo, Josué age para que esse pacto seja inesquecível. Nada fica ao acaso. A aliança é formalizada, registrada por escrito para ninguém esquecer e um memorial físico é erguido ali como uma testemunha silenciosa. O simbolismo da pedra é muito poderoso. Ela serviria como um lembrete físico permanente da promessa que foi feita ali. Josué chega a dizer que a pedra ouviu tudo e seria uma testemunha contra eles se quebrassem a aliança, um objeto para manter uma nação na linha. A aliança foi selada, mas a história ainda não acabou. O epílogo desse capítulo narra o fim definitivo da era de Josué e daquela geração fundadora. A morte desses 3 líderes-chave, o líder militar, o patriarca e o líder espiritual, marca uma virada de página simbólica.
Uma era fundamental na história de Israel estava oficialmente chegando ao fim. E o enterro dos ossos de José não é um detalhe qualquer, não. Isso fecha um ciclo que começou séculos antes, lá no livro de Gênesis. Cumpre uma promessa que atravessou 400 anos de escravidão e andanças no deserto. É o ponto final de uma jornada longa para casa. Esse versículo funciona como o testamento do sucesso do legado de Josué. A promessa foi mantida, a aliança foi honrada. Mas tem um aviso bem forte implícito aqui. Tudo isso só durou enquanto a geração que sabia, que viveu a história, ainda estava viva. E isso nos joga de volta para a pergunta do começo, né? O que acontece com o legado quando a memória viva some? O discurso de Josué foi um sucesso, sem dúvida, mas a questão de como fazer um legado durar para sempre? Bom, essa continua sendo o grande desafio, tanto para eles quanto para nós.